Então, boa noite para todos e todas. Eu acho que por enquanto só tem meninas. Hoje é dia 6 de maio de 2021. Vamos para a nossa aula de coordenação e orientação escolar, nossa disciplina. Hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior. Como nós falamos antes de gravar, nós tínhamos hoje um convidado, que era o professor Márcio, mas ele solicitou que fosse transferido para a semana que vem a palestra dele. Ele é professor, é coordenador, foi coordenador muito tempo na FABEL, e hoje ele é vice-diretor. Então, nós temos, assim, muito que ganhar com a palestra do professor Márcio. E dentro dos nossos conceitos, né, que nós estamos trabalhando, eu já antecipei para vocês que uma das nossas atribuições enquanto coordenador pedagógico ou escolar é saber trabalhar com uma metodologia de projetos. Então, hoje nós vamos poder falar dessa metodologia de projeto, que o professor Márcio vai, com certeza, se aprofundar quando ele vier nos dar a honra da palestra, porque ele sempre trabalhou com essa metodologia de projeto. Então, vai ser muito interessante, porque nós vamos ver hoje a metodologia de projeto e umas outras questões que eu separei a nível teórico, mas nós vamos ter, na semana que vem, o professor Márcio, que vai falar da prática dele. Então, nós vamos poder perguntar, vamos poder explorar bastante, porque ele tem uma larga experiência com relação ao trabalho com metodologia de projeto, tá? Mas eu separei para vocês também, além da metodologia de projeto, hoje, que é uma das atribuições do coordenador escolar, saber fazer, né, saber atuar, depende da escola, né, porque tem escolas que podem não escolher trabalhar com metodologia de projeto. E aí nós temos que ter essa expertise, né, de montar e saber fazer metodologias de projeto, que é diferente do PPP, que nós já vimos que o PPP é um documento bem amplo, né, que estabelece todas as ações da escola. Metodologia de projeto já é uma ação específica pedagógica, né? Nós vamos ver esse aprofundamento hoje, tá bom? Então, semana que vem é dia 12, né? Não, 13 de maio. Dia 13 de maio, hein? Libertação dos escravos. Nós vamos ter o professor Márcio que vai falar conosco sobre a experiência dele em coordenação escolar. Por falar nisso, vou procurar aqui uma questão importantíssima. Eu lembrei agora. Ah, não tem a ver com vocês, não. Outra coisa. Eu vou mandar depois para vocês, no grupo, uma atividade que vai acontecer também dia 13, às 21 horas. Então, nós vamos provavelmente terminar nosso encontro com o professor Márcio, e nós eu como participei da elaboração de um livro, e fiz um artigo num livro, esse livro vai ser lançado justamente dia 13. Deixa eu confirmar aqui. Para vocês, eu vou colocar o convite para vocês, de repente, participarem também desse lançamento. Dia 13 também, só que é 9 da noite. Vai ter um encontro, que é um seminário, e aí vai ter esse lançamento desse livro, que eu fiz parte da construção dele. Vou colocar aqui logo para vocês, no grupo É dia 13 também. Tá lá, coloquei no grupo para vocês. Aí tem o acesso e vocês podem entrar ou
pelo link ou pelo QR Code. Tá? Vai ser dia 13, nós vamos estar cheio de atividades. É claro que para o lançamento do livro, vocês estão sendo convidados, vocês não são obrigados a participar, mas se vocês quiserem, nós vamos ter nossa aula mais ou menos até 8h30, vamos ver, né, com relação à palestra do professor Márcio, e logo em seguida eu vou ter que participar lá do lançamento do livro, tá bom? Então vocês já estão convidadas, tá lá no grupo dos alunos da nossa disciplina. Então, olha só, eu vou colocar aqui os nossos slides. Eu vou fazer como eu fiz na aula passada. Eu vou começar com os slides e depois eu vou entrar no artigo que nós vamos ver metodologia de projeto. Eu trouxe um artigo para vocês, para nós explorarmos hoje a introdução e o resumo. Estão vendo aí? Sim. Sim? Então tá. Então vamos aos nossos slides. Então, nossa aula hoje é dia 6 de maio. Vamos continuar com o nosso assunto, né, que eu separei em módulos para ficar melhor didaticamente falando, sobre coordenação escolar. E eu tirei algumas questões desse artigo que nós já exploramos nas aulas passadas, mas como vou utilizar algumas citações desse artigo, eu novamente coloquei aqui nos slides, porque é o que eu falei para vocês, né? Nós temos que ter essa preocupação ética de tudo que nós pesquisarmos e não for a nossa autoria, nós temos que mencionar quem foi o autor. Então, nós vamos explorar um pouquinho esse artigo da Elaine Fernandes Moya Moreira, ainda, que fala da atuação do coordenador pedagógico no cotidiano escolar. Ele é de 2016. Então, nós vimos que nós estamos, novamente, eu trouxe esse slide, porque é ele que está nos dando esse norte dessas aulas sobre coordenação pedagógica, que fala das atribuições. E uma das atribuições fundamentais, né, que além do PPP que nós já vimos, está aqui no item 7, e, claro, o atendimento dos pais, nós já exploramos bastante lá nas aulas da orientação escolar, que o coordenador também pedagógico deve atender os pais. Mas o coordenador pedagógico, ele é também muito importante para dar continuidade à formação dos professores. Por isso que chama formação continuada, porque as formações podem ser dadas pelo coordenador pedagógico junto com a equipe, né? Durante a atuação do professor ou da equipe pedagógica na escola. E também o coordenador pedagógico pode orientar que os professores, os profissionais da escola, tenham formações fora da escola. Então, formações continuadas. O que nós já falamos também é no item 7, tá, gente? Que eu estou explorando. Porque eu já falei para vocês como é importante todo profissional se atualizar. Então, aí na educação, nós também, mesmo depois de sairmos ou do curso de formação de professores, ou do curso de pedagogia, nós temos que continuar com as nossas atualizações enquanto profissionais. Então, a formação continuada em serviço, ela é fundamental. E o coordenador pedagógico, ele é realmente esse elemento que vai à frente dessa ação. Como nós falamos, é claro que ele não vai estar sozinho, está junto lá com o orientador escolar ou orientador educacional, não é? Com a gestão. Então, todos podem participar da formação continuada. Mas, em destaque, o coordenador pedagógico, ele é, muitas vezes, esse motivador ou essa pessoa que vai organizar
as propostas de formação continuada em serviço para os profissionais da escola. Bom, como eu falei para vocês, né? Hoje nós vamos falar dois assuntos fundamentais do coordenador pedagógico. A formação continuada, eu posso dizer até que não só dos professores, né? Mas a formação continuada dos professores, e eu poderia acrescentar aqui, de toda a equipe escolar. Até mesmo alguns assuntos relevantes para os outros profissionais da escola, como o inspetor de aluno, as pessoas que atuam na merenda, outros profissionais que não sejam professor, nós também, enquanto coordenadores pedagógicos escolares, nós temos que nos preocupar com a formação deles, formação continuada. Eu já participei em vários cursos de formação continuada dentro das escolas que eu fui orientadora e sou orientadora escolar, onde nós montamos, enquanto equipe, encontros com as merendeiras para determinados assuntos específicos, não só o preparo da alimentação, mas o tratar, né, com as crianças, a forma como tratar as crianças, até dar noções sobre o desenvolvimento infantil para que elas também conheçam o processo de desenvolvimento das diferentes idades. Então, é fundamental que o coordenador escolar pense na formação continuada para toda a escola. Inclusive, também pode envolver reuniões específicas para os pais, né, para fazer algumas orientações ou realmente dar alguns conceitos ou buscar, né, dar alguns conceitos específicos para os pais. Então, formação. Para dar formação, nós temos que também ter uma boa formação, né? E estudarmos também os assuntos. Porque, em muitos casos, nós vamos assumir as reuniões, nós vamos estar à frente das reuniões, dos encontros de formação continuada nas escolas. E existem também formações que os órgãos centrais oferecem, formações continuadas que os órgãos centrais oferecem. Mas na escola, eu vou partir aqui para esse slide, depois eu volto para o outro que eu pulei. Nós temos alguns espaços dentro da escola para fazer essa formação continuada. Eu estou falando mais com relação à escola pública, mas as escolas particulares e privadas, elas também têm no calendário determinados encontros para formação. São eles, né, através dos grupos de estudos, que nós chamamos GEs, através dos conselhos de classe, nós também temos momento que nós podemos desenvolver alguma formação, claro que mais rápida, mas também podemos utilizar no conselho de classe algumas discussões específicas, mais rápidas, né, porque o conselho de classe é para discutir a vida escolar de cada aluno, de cada turma. Como eu falei, nós temos também a possibilidade de incentivar a formação continuada através das formações que são promovidas pelos órgãos centrais, alguns encontros, alguns seminários que o próprio órgão, as secretarias de educação dentro dos municípios, elas implementam. Então, também são formações, nós chamamos formação continuada. E também podemos sugerir no dia a dia várias leituras, várias referências para os professores e para a equipe, de forma geral, se aprofundar em determinados assuntos. Agora, existe uma coisa muito interessante que, dentro dessas formações chamadas continuadas, principalmente, às vezes, com as formações que os órgãos centrais nos oferecem, que nós temos que estar muito bem atentos, porque formação continuada, a própria palavra diz que ela é continuada. E nós assistimos muitas vezes
formações que não são continuadas. Aí, por quê? Porque formação, a própria palavra diz, né? É formação. Então, é a aprendizagem mesmo de alguns assuntos relevantes. Mas o que nós assistimos de forma mais comum nas grandes redes, né, públicas, é que as verbas que são para a formação continuada, elas estão previstas principalmente no Fundeb, né, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação, que tem uma parte que deve ser investida na formação continuada. O que acontece? Muitas vezes essas formações não são continuadas. Por quê? Essa verba é utilizada, às vezes, uma vez no ano. Eles convidam um palestrante de fora da rede, pagam de uma forma, assim, bem significativa esse palestrante, e nunca mais aquele palestrante volta. Então, quer dizer, não é uma formação, a gente não pode dizer que isso é formação, isso é vamos dizer, eu posso dizer que é uma palestra ou um encontro pontual, porque para ser formação, você tem que participar, às vezes de um seminário, de alguns dias, que tenha continuidade. Então, eu alerto muito para essa questão, que formação continuada é formação continuada, tá? Então, palestras pontuais, que às vezes vêm pessoas de fora, que não conhecem nem o município, mas vêm porque tem um nome e ali dá aquela palestra aquele dia, as pessoas ficam encantadas e nunca mais ninguém vê aquela pessoa. Então, isso não é formação. A não ser que você seja um profissional muito interessado e realmente pegue aquela palestra, procure se aprofundar, ler determinados assuntos específicos, né, daquela palestra e assim por diante, tá? Então, estou esclarecendo esse processo de formação continuada, que não existe em muitos lugares. Infelizmente, o que existem são encontros ou palestras pontuais, que não são formações continuadas, tá? Então, são esses os espaços que existem, a princípio, né, que o coordenador escolar pode explorar para poder oferecer cursos, encontros para toda a escola. E é a formação, nós chamamos em serviço, formação continuada. Eu trouxe aqui 2 parágrafos. Um é do artigo de Moreira, que fala exatamente da importância dessa formação de professores, e está em vermelho, eu fiz questão de grifar. Ela dá uma introduçãozinha falando, né, do papel social, né, da escola, e quando você está formando, quando você está estudando, você está, de alguma forma, contribuindo para essa questão, né, do papel social que a escola tem. Aí a Moreira diz o seguinte: como que nós podemos realmente verificar e favorecer a formação de professores, né? A escola apresenta um papel social definido, ou seja, ela é responsável pela construção e transmissão da cultura. Sendo assim, ao pensarmos no trabalho do coordenador pedagógico, podemos citar, né, algumas versões de acordo com Bruno, que é o autor que a pessoa estudou. Podemos pensar o seu papel como o representante de objetivos e princípios da rede escolar a que pertence, ou estadual, ou municipal, ou privada. Como ele é um educador que tem obrigação de favorecer a formação dos professores, colocando os professores, né, colocando-os em contato com diversos autores e experiências, para que elaborem sua própria crítica e visões da escola. Então, isso aqui com relação a esse papel fundamental que o coordenador pedagógico tem, que é também investir
nesse caminho da formação dos professores. Então, como eu falei, como é que eu vou apresentar diversos autores e várias experiências relacionadas à atuação desse professor na escola? É estudando. Então, temos que preparar grupos de estudos ou nos conselhos de classe, como eu já mostrei para vocês no slide anterior. Ou participar das formações também fora da escola que a rede apresente ou ofereça. Bom, aí eu também trouxe aqui uma contribuição de outros autores, daquele outro artigo que eu já estou trabalhando com vocês, mas hoje nós vamos voltar a ele também, que fala o seguinte, né? O professor que utiliza uma única estratégia de ensino-aprendizagem, ele corre o risco de não obter sucesso em seu trabalho, pois são múltiplas as opções que ele pode utilizar para viabilizar o diálogo, né, entre as distintas formas de apreensão do conhecimento. Aquilo que eu falei, se um professor ele só usa um determinado recurso, né, ou o tempo todo só cuspe e giz, e fica ali com aquelas estratégias empobrecidas, nós vamos ter várias dificuldades para que as crianças aprendam, né? Então, esse texto fala, né? São múltiplas as opções que o professor deve utilizar para viabilizar esse diálogo entre as distintas formas de apreensão do conhecimento. A apreensão é a mesma coisa de aprender, né? De aprender o conhecimento por parte do aluno. Assim, aí vem novamente a questão da formação continuada. Assim, a formação continuada possibilita a construção de quê? Do conhecimento e a apropriação dos saberes, bem como uma reflexão sobre a prática coletivamente. Então, isso aqui, esses autores, e como eu também, como professora de vocês, estou alertando que nós, como coordenadores, futuros coordenadores pedagógicos, nós temos que estar atentos às estratégias que os professores estão usando para o processo de ensino-aprendizagem. Porque se o professor utiliza estratégias muito empobrecidas ou sempre a mesma, nós temos que nos preocupar, porque é importante que o professor consiga desenvolver várias estratégias. Mas, às vezes, é como eu falei para vocês, pode ser que o professor não tenha uma formação inicial adequada. E aí, nós temos que, dentro da formação continuada, no dia a dia, como coordenadores pedagógicos, buscar oferecer essa formação continuada, para que melhore essa prática de ensino-aprendizagem, que as estratégias pedagógicas fiquem mais enriquecidas, ok? E aí, dentro dessa questão de formação, vai desdobrar para um outro assunto, que é a questão para uma escola que definiu lá no seu PPP, que eles vão usar metodologia de projeto no dia a dia, nós também temos que conhecer o que é a metodologia de projeto, certo? Todos nós já sabemos, eu já encerrei com vocês, na aula passada, o nosso conceito sobre PPP, Projeto Político Pedagógico. O projeto político ele é bem amplo. Dentro do projeto político pedagógico, a escola define todas as suas etapas, metas e até a sua metodologia de trabalho. Se na escola, a maioria das escolas hoje, elas estão fazendo realmente o uso da metodologia de projetos, que é organizar ações interdisciplinares, onde todos os professores, onde todas as disciplinas vão conversar e vão atuar num determinado tempo, ou num bimestre, ou num semestre, em cima de um tema. Quer dizer, todos vão buscar um trabalho voltado para esmiuçar um determinado tema.
Eu estou falando grosseiramente o que seria metodologia de projetos, tá? Porque nós vamos entrar agora na definição. Então, percebam que agora eu não estou falando de PPP, eu estou falando o que está dentro do PPP. O que pode estar dentro do PPP como uma definição da proposta pedagógica da escola. E aí, qual é a fundamentação teórica da metodologia de projeto que aquela escola vai utilizar? Quais serão os projetos que vão ser desenvolvidos durante aquele ano letivo? Tem escolas que, por exemplo, desenvolvem 2 grandes temas para cada bimestre, para cada semestre. Então, o primeiro semestre é um grande tema e o segundo semestre outro grande tema. E que todos da escola vão correr atrás, vamos dizer assim, para implementar as suas aulas, para implementar os seus planejamentos em torno daquele tema. E aí, todo o caminhar daquela escola, em termos de ações pedagógicas, vai ser a metodologia desse projeto. Vamos colocar em prática. Eu tenho vários exemplos a dar. Por exemplo, eu trabalhei em uma escola que nós fazíamos o trabalho de metodologia de projeto por bimestre. Então, no início do ano, na hora que nós fazíamos a revisão do PPP, nós já definíamos quais seriam os projetos que nós iríamos implementar durante aquele ano. E aí nós escolhíamos, tínhamos votação, e aí nós definíamos 4 grandes temas. Eu lembro que um ano nós definimos que no primeiro bimestre nós iríamos trabalhar identidade, no segundo, identidade, né, o trabalho de uma forma geral em termos de todas as ações. No segundo bimestre, nós teríamos Copa do Mundo. Aí nós iríamos trabalhar o projeto, o tema Copa do Mundo. No terceiro bimestre, nós iríamos trabalhar meio ambiente. E no quarto bimestre, nós iríamos trabalhar meio ambiente, ecologia, né? E no quarto bimestre, nós iríamos trabalhar a importância da família. Eu estou dando um exemplo, tá, gente, do que eu já vivenciei. Então, no início do ano, toda a escola, como nós vimos no PPP, nós definimos o nosso caminho daquele ano todo, o que vai acontecer durante o ano. Se nós fizermos uma revisão do PPP, nós vamos lá mudar algumas questões que a escola acha oportuno, e todos estão ali presentes. Então, estão presentes os professores, os representantes dos pais, os representantes dos funcionários, o conselho escolar, e ali também era definido e era escolhido os grandes temas dos projetos que nós iríamos trabalhar durante cada bimestre, ok? Então, estou dando um exemplo assim bem grosseiro, mas é claro que para você montar um projeto em cada bimestre, existe também um caminho que nós temos que percorrer. Por exemplo, nós tínhamos que preparar os materiais que nós iríamos usar, o trabalho interligado com os professores de educação física e de sala de leitura, porque lá nós não tínhamos o Fundamental 2, então os professores que nós tínhamos, vamos dizer assim, extra classes, né, ou extra turmas do ensino do Fundamental 1, nós tínhamos professor de educação física, de leitura, sala de leitura e de informática. Então, todo o projeto era montado pensando nas ações coligadas com todos esses profissionais. E aí, por exemplo, a professora da sala de leitura, eu lembro que ela fazia assim uma ligação, separando em cada semestre, em cada bimestre, tudo que ela ia trabalhar na sala de leitura estava ligado diretamente ao tema do bimestre. Então, ela separava livros, além das aulas que ela dava na sala de leitura, ela separava livros específicos daquele tema para os professores atuarem na sala do Fundamental 1. Entenderam? Então, o professor de educação física, eram 2 professores, inclusive era um casal. Eles eram casados e eles davam aula. Um dava no primeiro turno, outro no segundo turno.
Eles também preparavam toda a aula junto com a equipe, né? Porque a equipe, junto com a coordenadora, eu era orientadora escolar, orientadora educacional e tinha a coordenadora pedagógica. Então, nós sentávamos também juntos para elaborarmos as ações do professor, junto com o professor de educação física e de informática também. Tá bom? Então, todos devem dialogar. É um trabalho colaborativo. Trabalhar com metodologia de projeto significa trabalhar interdisciplinarmente. Todos, que infelizmente nós temos uma formação disciplinar, né? Cada disciplina de forma separada vai trabalhar na sala de aula sem diálogo. Com o método, com a metodologia de projeto, isso não acontece. Tem que todos estarem trabalhando de forma colaborativa. Dá trabalho, né? Mas é muito interessante, porque o professor de matemática, quem tem escola com uma que trabalha com metodologia de projeto e seja do segundo segmento, o Fundamental 2, o professor de matemática, de ciências, de português, de história, de geografia, todos eles vão trabalhar os conceitos, os conteúdos. Eu acho mais adequado o conceito, mas muita gente ainda usa o termo conteúdo. Vão trabalhar os conteúdos fazendo um diálogo com aquele projeto que todos da escola estão desenvolvendo. Eu lembro que um projeto que nós fizemos, inclusive numa escola aqui em Belford Roxo, um semestre, nós estávamos trabalhando, definimos que nós iríamos trabalhar a identidade do bairro, da comunidade. E como essa escola fica, né, ali em São Bernardo, e aquele CIEP Constantino Reis, na época que eu era orientadora lá, nós pensamos em fazer um trabalho junto com as memórias dos mais velhos, dos avós das crianças, ou de pessoas que nós conhecíamos da comunidade, mais velhas, para irem lá contar as histórias daquele bairro. E foi assim um projeto muito interessante, porque alguns que nós conseguimos que fossem, né, fazer os seus relatos, os avós ou até os pais mesmo dos alunos, lembraram de situações e assim muito interessantes que naquele bairro antigamente tem ali o rio Botas, né, no final ali da rua. Quem é morador de Belford Roxo, eu acho que alguns de vocês são, tem ali no final da rua Mauá aquele rio que dá lá em Babi, né? Eu acho que aquele rio ali é o rio Botas, se não me engano. E então, os moradores que foram, né, convidados para fazer o relato dessas memórias, disseram que eles pescavam ali naquele rio, eles nadavam ali naquele rio, que ali naquele rio chegavam peixes da Baía de Guanabara, porque vocês sabem que nossos rios aqui na Baixada, principalmente aqui Belford Roxo e Caxias, que tem assim essa proximidade com a Baía de Guanabara, as águas eram tão limpas que os peixes do mar chegavam até aqui. Então, foi assim interessante, além de outras coisas que eles lembraram, né? E os alunos ficaram assim encantados, porque hoje eles conhecem esses rios e vamos dizer assim, essas valas como esgoto, mas teve uma época que não era. Inclusive, a Baixada Fluminense é uma referência em termos de água potável na época do Império. Então, nós temos até essa questão da Bica da Mulata, que era realmente uma referência, e né, uma referência, porque na época do Império, a família real e as famílias mais abastadas que moravam lá no Rio vinham buscar água potáveis aqui nas nossas fontes. Então, os nossos rios eram navegáveis, né? Chegavam realmente alguns barcos até aqui, grandes, porque os rios eram mais largos, não eram assoreados como hoje nós assistimos, tá? Então, dependendo desse desenvolvimento desses projetos,
a escola ganha muito, porque todos os professores envolvidos com um determinado tema vai conseguir, assim, desenvolver conceitos ou conteúdos profundos. Então, eu me lembro bem que foi um ganho enorme para aquelas crianças naquele ano. Nós tivemos esses avós e esses pais que foram contar as memórias deles. Então, nós tínhamos, assim, 2 vezes no mês, alguns encontros que era uma grande festa, porque nós valorizávamos os pais, valorizávamos os avós e resgatamos, essa palavra até não é muito usada, não é muito boa a nível de história, né? Nós revisitávamos as histórias do nosso próprio município, que é tão desvalorizado, tá? Então, isso é só um gostinho do que seria o trabalho com metodologia de projetos, ok? Deixa eu ver aqui quem está entrando agora. Continuando, nós já estamos praticamente na metade da aula, tá? Quem entrou agora já perdeu bem, assim, alguns conceitos que nós estamos trabalhando hoje. Então, o que eu separei também para vocês com relação à metodologia de projeto? Eu separei um artigo que está nesse livro, é online, eu vou mandar depois para vocês, que é o volume 1 de um dos livros que foi organizado para formação continuada, nós estamos falando de formação, né? Lá dos professores do Paraná. Então, o governo do estado do Paraná, em 2016, elaborou vários volumes com vários artigos buscando um aperfeiçoamento na formação continuada dos professores lá do Paraná. Então, eu tirei esse artigo que nós vamos ver hoje desse volume 1, que é os desafios da escola pública paranaense, na perspectiva do professor do PDE. Eu vou dizer para vocês o que é o PDE lá, o que significa PDE lá no Paraná. Então, aqui é uma compilação de vários artigos. Eu separei um para nós nos aprofundarmos com relação à metodologia de projeto. Então, o que seria esse PDE lá do Paraná? PDE significa que foi um programa de desenvolvimento educacional para os professores lá do estado do Paraná, para garantir textos, acesso, né, para o professor ter acesso a textos para formação continuada. Lembra que nós vimos aqui atrás, que nós temos que dar acesso a estudos de diversos autores aqui, e experiências, tá aqui. Deixa eu colocar de outra cor aqui para ficar bem evidente. Pior que não dá para mudar. Acho que dá sim. Então, o que o governo do Paraná preparou para os professores? Não dá para trocar, não, que tem um negócio aqui na frente. Eu não vou parar de compartilhar com vocês. Ele preparou diversos textos para os professores terem acesso a diversos autores e diversas experiências. Então, vamos lá. O que é o plano, o programa de desenvolvimento educacional? Gente, eu trouxe isso só para mostrar para vocês que existe condição de investimento na formação de professores. Né? Não só montando determinadas apostilas como essa, mas também os encontros que podem ser bem organizados a nível de rede e a nível de escola. Então, o que é o PDE? É a Política Pública de Estado, lá do Paraná, regulamentada pela Lei Complementar de número 130, de julho de 2010, que estabelece, olha que interessante, o diálogo entre os professores do ensino superior e os da escola básica. Então, olha que interessante, eles fizeram parceria com professores, com universidades, para que esses professores
fizessem, né, formações e organizassem também textos, como esse que nós estamos vendo, para garantir que os professores tivessem formação. E aí também foi em 2010, né? Através de quê? De atividades teórico-práticas. O que é atividades teórico-práticas? É atividade, né? Como uma apostila dessa que é teórica, e também algumas sugestões práticas orientadas, tendo como resultado a produção do conhecimento e a mudança qualitativa na qualidade escolar da escola pública lá do Paraná. Como eu falei para vocês, eu tenho assim muito cuidado quando eu vou preparar a aula para vocês de trazer coisas que estão no domínio público. Então, são coisas que eu consultei e também durante a minha formação no mestrado e agora no doutorado, eu tive acesso. Então, eu achei interessante esse documento lá do Paraná. E também ele diz o seguinte, complementando essa questão do Programa de Desenvolvimento Educacional, PDE. Ele é integrado às atividades de quê? De formação continuada em educação, que é o que nós estamos falando. Como é importante o coordenador pedagógico investir em formação continuada. E também, além da formação continuada em educação, disciplina e promoção do professor para o nível 3 de carreira, conforme o previsto no plano de carreira do magistério estadual do Estado do Paraná, que é a Lei Complementar 103. Quer dizer, olha só, além de eles estarem pensando na formação continuada, eles também estão pensando em promover o professor de nível de carreira. Porque vocês sabem que todo funcionalismo público ele tem plano de carreira, apesar que agora muitas redes estão destruindo, né? Estão acabando com o plano de carreira. E o plano de carreira garante ao professor mudanças de níveis a partir da sua formação. Então, cada vez que o professor tem uma formação ampliada, ele vai ganhando um pouquinho mais no seu plano de carreira. Então, dentro lá do Paraná, foi previsto justamente dentro desse programa de desenvolvimento educacional, que é um dos artigos que nós estamos hoje explorando com vocês, eles pensam também em aproveitar para que o professor tenha uma mudança de nível de carreira. E aí eu tirei também o objetivo, né, desse PDE, proporcionar aos professores da rede pública estadual do Paraná subsídios teóricos metodológicos para o desenvolvimento de ações educacionais sistematizadas e que resultem em direcionamento à sua prática. Lembra que eu falei lá no início que se nós tivermos um professor que não utiliza estratégias de ensino, né, adequado, a gente corre o risco do desenvolvimento do processo escolar da criança não ter um desenvolvimento adequado. Então, olha que interessante. Essa proposta é justamente para o professor melhorar essas estratégias, melhorar essa sua ação escolar com todos os alunos, ok? Aí eu separei essa definição, porque está aqui, no título desse documento, que eu vou colocar lá no AVA para vocês, que são os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor do Plano de Desenvolvimento, Programa de Desenvolvimento Escolar, de 2016. Ok? Vamos lá. Seguindo. Aqui está o artigo que eu vou retirar para nós trabalharmos sobre metodologia de projeto, que está nesse livro, volume 1. O artigo é a metodologia de projetos em sala de aula, uma experiência com educadores do Colégio Estadual Tancredo Neves, lá do estado do Paraná. As autoras são a Ivonete Barpe Dias de Castro, e a orientadora dela foi a professora Maria Solange Aparecida de Oliveira Colares.
Como eu falei, está nesse documento de 2006, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir daqui a pouco esse artigo para vocês visualizarem. Que hoje nós vamos visualizar a introdução e um pouquinho o resumo e um pouquinho da introdução desse artigo que fala da metodologia de projeto em sala de aula. E aí, o que eu peguei antes de mostrar para vocês o artigo? Eu peguei a definição que as duas autoras colocam lá sobre o que é metodologia de projetos ou pedagogia de projetos, que vocês vão ver esses dois termos. Ou pedagogia de projetos ou metodologia de projetos. Elas dizem o seguinte: conhecimento da pedagogia de projetos, ou metodologia de projeto, preconiza a possibilidade de trabalhar conteúdos que vão além do currículo escolar tradicional. Olha que legal, porque realmente, como eu falei para vocês, trabalhar com metodologia de projeto vai além dos conteúdos básicos que às vezes tem uma disciplina. Como eu falei, eu dei esse exemplo do projeto que nós desenvolvemos lá no CIEP. Nós trabalhamos a identidade da memória do bairro. Então, nós revisitamos determinados conceitos e conteúdos que foram além daqueles já estabelecidos naquela listagem de conteúdos simples tradicionais. Matemática, eu vou dar adição, subtração, vou dar equação. Ciências, vai trabalhar os seres vivos, a natureza, sei lá o que é o meio ambiente. Então, o projeto nos deu uma amplitude do nosso trabalho, que foi além dos conteúdos já previstos nesse currículo tradicional. De modo que, para estabelecer a conexão com a realidade de quem? Do aluno. Como eu falei para vocês, um projeto como esse, como eu dei o exemplo, e no artigo que nós vamos ver, existem várias falas de vários professores que eles vão dar exemplos também de outros projetos. Então, nós temos que contemplar a realidade do aluno. E aí os projetos têm que ter significado para a vida daquele aluno, para a vida daquela comunidade. Então, essa sistematização de novos saberes, além de fornecer o cenário educativo, também vai fortalecer, vai fortalecer o cenário educacional, também visa o que? Auxiliar os profissionais de educação e a instituição de ensino, capacitando-os a interagirem também com a família e com a sociedade na qual o educando está inserido. Então, como eu falei esse exemplo para vocês, esse projeto, nós trouxemos a família para dentro da escola. Porque todo bairro, gente, tem uma história. Todo bairro tem uma realidade. Todo bairro tem, assim, famílias antigas e tem ali determinadas referências, não só de ambiente, mas também como prédios, como determinados comércios, que têm uma história. Então, os projetos que nós temos que implementar nas escolas, quando a escola escolher trabalhar metodologia de projeto, tem que haver com a realidade daquela comunidade, para contemplar não só a realidade do aluno, mas a família que está ali convivendo no dia a dia, no entorno da escola, ok? Bom, agora eu vou abrir o nosso artigo para trabalhar com vocês a introdução e o resumo. E é até interessante porque, como vocês, enquanto alunos que vão fazer, alguns ainda estão em processo de elaboração de TCC, vocês vão ver um modelo de resumo interessante, né? Porque esse artigo ele está em formato parecido com o que vocês vão apresentar do TCC aqui na Fabel, ok? Então, eu vou parar de apresentar os nossos slides e vou entrar com o nosso artigo.
Vou lá abrir a janela do nosso artigo. Eu vou abrir para vocês daqui a pouco perguntarem, tá? A Raquel falou aqui, agora que eu estou vendo, a bica da mulata, agora de colocar a bica da mulata instalada ali na rotatória de Belford Roxo, exatamente. E a bica da mulata, além da bica da mulata, nós também temos algumas referências aqui no município de Belford Roxo, eu acho que praticamente foram destruídas também, que é a Fonte da Rosa, quem é morador também da área lá de São Bernardo, sabe que ali tinha uma fonte, e inclusive nós tivemos relato dos moradores que foram lá na escola, né, falar das memórias, que antigamente não existia água encanada ali, que todos os moradores iam buscar água ali na bica da mulata não, Ponte da Rosa. E ali, como não só ali, tá, gente? Belford Roxo praticamente era um manancial de fontes de águas cristalinas. Professora, Oi, fala, professora, Raquel. Pode falar. a minha avó, ela morava no morro em frente à Fonte da Rosa. Ah, sim. Então, quando eu era criança, eu ia com ela. Ela tinha que encher os latões de água e subir o morro. Aí todo Ó, mundo pegava água ali porque não tinha água encanada no morro. é isso aí, Raquel. Tá vendo? Você Aí já enchia ali, tem uma era uma testemunha, né? fila Porque ali para pegar água. você, como criança, pode contar que você dependeu da fonte da Rosa, né? Pena que ela foi fechada, né? Ela foi fechada e acho que foi destruída, né? Porque, infelizmente, a memória é uma outra coisa que nós, como educadores, como eu falei para vocês, né? Trabalhar com metodologia de projeto é muito interessante, porque existem situações que nós vamos ter que estudar também para trabalhar em projetos. E a história nossa, em termos de Belford Roxo, é riquíssima. Né? Nós somos referência em termos de. Desde a época do Império. Nós temos a fazenda aqui em cima do Abel, a fazenda. Ai, meu Deus, esqueci o nome. Como que eu fui esquecer esse nome? Fazenda do Brejo, né? Que chamam a Fazenda do Brejo, que é uma referência histórica, que nossa área aqui, antes de termos fazendas, era uma área um pedaço da Mata Atlântica, né? Tanto que nós, aqui, como é Baixada, gente, nós estamos ligados diretamente ao mar. Porque os rios, aqui nós estamos praticamente no nível do mar. Os rios aqui desembocam todos na Baía de Guanabara. Então, nós tínhamos, eu já li um livro, que Belford Roxo, Belford Roxo e a Baixada Fluminense era serpenteado de rios, que hoje se transformaram em valas, infelizmente. Então, isso tudo a nossa criançada não sabe. Nossa criançada que mora aqui, que muitas vezes a gente só escuta falar mal, né, da Baixada Fluminense, de Belford Roxo. Nós, enquanto coordenadores que seremos, ou orientadores, pedagogos que somos, na escola que nós estivermos, nós temos que buscar essa revitalização dessa memória, para que as pessoas realmente valorizem e busquem cuidar do que nós temos. Hoje a bica da mulata, graças a Deus, ela apareceu, né? Mas a bica da mulata, inclusive a nossa faculdade, vocês têm uma história também, a Fabel, que foi a professora Fernanda Bicchieri, que quando foi uma época secretária de Cultura, ela conhecia e conhece bastante a história daqui dessa cidade, ela conseguiu resgatar num depósito lá do Rio, isso há muitos anos atrás, essa bica, que era referência aqui para nós, em função da água, né? Que
que era muito presente aqui, as fontes de águas. Então, ela resgatou essa bica para cá e foi colocada ali no centro de Belford Roxo. Então, a bica da mulata e outros pontos, né, que nós temos, como, por exemplo, a fazenda, como eu falei para vocês ali, que fica atrás do Abreu, qualquer pessoa pode visitar. Eu acho que só tem que agendar. Ela tem a história da época que Belford Roxo era produtor, né, de laranja, não só Belford Roxo, como Nova Iguaçu, e outros produtos agrícolas que nós produzimos depois que a Mata Atlântica começou a ser, vamos dizer assim, destruída. Então, inclusive, o desenvolvimento todo, né, da Baixada Fluminense, de se tornar cidades dormitório, foi em função de atender o desenvolvimento da capital, porque a mão de obra ainda continua, né? Nós somos ainda cidade dormitório. Nós dormimos aqui e a maioria trabalha na capital, nas grandes indústrias ou em empresas, né? Então, isso tudo, gente, a gente pode contemplar trabalhando com metodologia de projeto. Tá aí para vocês, vocês já começaram a ver aí Sim. O artigo? Sim, professora. Volume 1. Eu vou passar depois lá para o AVA esse artigo, tá? Como eu já coloquei o recorte lá nos nossos slides. Então, ele é de 2016, foi retirado daqui dos desafios da escola pública paranaense, na perspectiva do professor do Programa de Desenvolvimento Escolar. Vamos lá. Estado do Paraná. Bom, aqui está a primeira parte do artigo. Então, tem aí o nome do artigo, o título, né? Vamos ver. Metodologia de projetos em sala de aula. Isso é fundamental para vocês, que é realmente no dia a dia. Uma experiência com educadores do Colégio Estadual Tancredo Neves. Como já falei, a autora é Ivonete, o último nome dela é Castro, e a orientadora dela foi a professora Solange, o último nome dela é Colares. Então, nós sabemos que quando nós formos fazer uma referência das duas, nós usamos o último nome. Não precisa escrever Ivonete, Bap, Dias de Castro. É só Castro e Colares. O ano de 2016 que foi feito esse artigo. Bom, nós vamos conversar um pouquinho sobre o resumo do artigo. Está dando para vocês lerem aí? Ou está muito pequena a letra? Está dando para ver? Alguém me diz aí. Se está dando para ver o resumo. Só dando zoom, professor. Só dando zoom? Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos ver se eu amplio mais aqui. Melhorou? Melhorou? Não. Mas se abriu no zoom, dá para ler. Mas não melhorou, não. Continua a mesma coisa. Eu ampliei aqui no Sim, gente. Tá dando... Só que está cortado, né, professora? Porque aumentou demais. Aí ficou cortado, né? Ficou cortado, mas eu vou lendo para vocês e vou movimentando aqui, ó. Tá? Uhum. Ó, eu vou movimentando aqui. Mas tá dando para ver aí? Tá dando. Então tá. Bom, isso aqui é também importante, não só o artigo que nós vamos trabalhar sobre coordenador, né, escolar, mas é importante quem está fazendo TCC verificar o modelo de um resumo. Vocês vão perceber que aqui, ó, as autoras vão falar da metodologia, vão falar dos objetivos que elas tiveram e vão falar até no finalzinho alguns resultados que elas obtiveram, ok? Então, vamos lá. Eu vou ter que ler. E eu vou lendo e vou parando e vou fazendo os comentários, tá bom, gente? Ó, esse estudo teve como meta, né, ou objetivo, né, discutir a metodologia por
projetos, exatamente o que nós estamos estudando. E contribuir para a construção, deixa eu seguir aqui, a construção cortou só um pouquinho, de atividades interdisciplinares. Isso aqui, ó, é muito importante. Como eu falei para vocês, um projeto interdisciplinar, o trabalho com metodologia de projeto, ele vai apontar uma ação coletiva. Todos da escola vão desenvolver o mesmo tema, é claro, dentro da sua disciplina, mas eles vão atuar de forma coletiva. Por isso, as atividades são organizadas, e aí o resumo já está apresentando, de forma interdisciplinar, tá? E aí, ó, o que significa atividade interdisciplinar? Trabalhar de forma coletiva. Então, quem trabalha com metodologia de projeto, ele vai ter uma ação onde as atividades vão ser interdisciplinares e todos vão trabalhar coletivamente. Bem como planejamento, ó, e execução e avaliação de projetos da prática escolar. Então, ela está apresentando aqui praticamente o que elas, enquanto autoras desse estudo, tiveram como meta. Eu acho que tudo já que eu falei para vocês antes, né? Que metodologia de projeto é basicamente essa ação onde todos vão planejar, onde todos vão executar, e a avaliação também, e a prática pedagógica tem que estar dialogando. E aí ela vai dizer o seguinte, de onde elas fizeram esse estudo? Aí é o campo de estudo que elas tiveram, né? Elas trabalharam através do curso de formação presencial que teve sobre a praxis, né? Porque praxis é a mesma coisa de prática, né? A praxis da metodologia de projetos na escola. Então, a pesquisa delas foi basicamente em cima desse curso. E foi um curso de formação continuada. E foi refletida a prática da metodologia de projeto nas escolas, ou na escola. E aí elas dizem onde foi que aconteceu. Esse curso foi desenvolvido com docentes do ensino fundamental e médio. Então, quer dizer, professores do ensino fundamental e médio de várias escolas estaduais e do município de São João. Mas não é São João de Meriti, não, tá, gente? É município lá do Pará. Ok? Continuando. Então, elas fizeram, durante esse curso, um levantamento com esses professores. E vocês vão ver que é muito interessante os resultados. Elas fizeram os questionários, elas perguntaram, não só para os funcionários, né, os professores do município de São João, lá do Paraná, mas de várias escolas que participaram dessa formação continuada, que aconteceu através de um curso online chamado Grupo de Trabalho em Rede. Ó, elas foram identificando tudo, tá? De onde elas tiraram? Elas não tiraram da cabeça. Elas tiraram de todo esse campo aqui de pesquisa. Ó. O curso sobre prática da metodologia de projetos na escola foi feito com professores, né, da rede estadual e do município específico de São João. E aconteceu através do curso, foi online, e o grupo foi chamado Grupo de Trabalho em Rede. Por que em rede? Porque todos estavam conectados online para fazer esse curso, ok? E olha, gente, que interessante que não foi na pandemia, não. Foi em 2015 ou 2016, porque a pesquisa foi publicada, esse artigo e a pesquisa delas foi publicada em 2016. Então, não tinha ainda a pandemia. E o que elas usaram também? Elas usaram entrevistas
e contemplou quem? Os docentes que participaram dessa formação. Ó. Olha que legal. Elas, além de explorarem na pesquisa, né, sobre a metodologia de projeto, elas também fizeram entrevistas com esses docentes que participaram desse curso de formação continuada. Vocês estão percebendo que eu estou tentando aglutinar os dois assuntos que nós estamos vendo hoje? Tanto a formação continuada, quanto a metodologia de projeto. Olha que interessante. Aqui, esse artigo está falando de uma formação continuada que elas pesquisaram, e o tema que foi explorado nessa pesquisa foi sobre o que esses professores entendiam e estavam executando sobre metodologia de projeto. E é claro que eles também definiram, né, o que é metodologia de projeto, porque durante o artigo nós vamos ver que muitos professores fazem confusão, não sabiam o que é metodologia de projeto. E aí, nesse curso, foi apresentado o que é o conceito, quais são as formas de elaborar projetos educacionais. E aí, o que eles fizeram? Um levantamento da percepção desses docentes, desses professores, sobre o que eles sabiam, o que eles imaginavam que seja a percepção de metodologia de projeto. Seguindo, deixa eu grifar aqui. Oh, meu Deus. Espera aí. Bom, o objetivo específico vai dialogar já com aquilo que elas colocaram lá em cima. O objetivo delas foi investigar, aí olha só, investigar as dificuldades sobre metodologia de projetos por alguns docentes desta ação pedagógica. Quer dizer, vamos ver que dificuldades elas encontraram. Talvez vocês também, como nunca tenham ouvido falar o que é metodologia de projeto, vão conseguir perceber as dificuldades dos professores e vão conseguir, a partir de agora, conhecer metodologia de projetos, tá? Continuando, né? Então, elas, além disso, de tentar investigar essas dificuldades que os professores tinham para executar metodologia de projeto, elas proporcionaram também uma discussão a respeito da metodologia, assim também como despertar o interesse, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, despertar o interesse sobre o que é metodologia de projeto. E, quem sabe, quando vocês estiverem atuando, ou se já estiverem atuando nas escolas, né, a escola que escolher trabalhar com essa estratégia, vocês vão saber elaborar e vão saber desenvolver metodologia de projeto. Bom, como elas estão definindo aqui no resumo qual o caminho que elas usaram a metodologia qualitativa. E a teoria sustenta a prática docente de acordo com, aí elas já citaram aqui, quais são os autores que elas, em termos teóricos, tiveram. E olha aqui a citação, é uma norma, né, da ABNT. É o nome do autor e o ano. Então, não precisa colocar o nome todo do autor, não, tá? Só o último sobrenome e o ano que foi feita a obra. E esses autores, elas disseram o seguinte, que esses autores, né, que discutem a educação... Esses autores discutem a educação e o ensino desenvolvido por projetos pedagógicos. Ok? E a metodologia também inclui a interdisciplinaridade, porque como elas verificaram, né, e trabalhar com projetos, metodologia de projeto, todos os professores, né, devem trabalhar em conjunto,
A própria pesquisa delas também usou uma metodologia que incluiu a interdisciplinaridade, porque elas tiveram que dialogar com todos esses professores que participaram desse curso, independente da disciplina, ok? Então, isso é muito interessante também. Bom, e aí, o que acontece? Considerou o que eu falei para vocês nos nossos artigos, nos nossos slides anteriores, ó, considerando o quê? O contexto dos alunos, a integração, de novo, ó, da equipe da escola, entre outros aspectos. Isso aqui, elas mostram na própria introdução como é importante realmente considerar, para trabalhar com metodologia de projeto, o contexto do aluno, a integração da equipe escolar, fazendo um trabalho colaborativo. Claro, é resumo, então elas não colocaram todos os aspectos, entre outros aspectos. Vários aspectos elas vão colocar lá no conteúdo que elas vão desenvolver durante o artigo, ok? Aí, para fechar o resumo, todo resumo tem que vir com algumas conclusões, porque o resumo você faz por último. Desculpe os cachorros aqui, gente. E aí elas apontam alguns resultados encontrados. Vamos ver quais foram alguns resultados. Aí, de forma resumida, elas falam isso aqui tudo, ó. Em 3 linhas, elas falam vários resultados que elas encontraram na pesquisa. Vamos ver. Encontraram a percepção de professores que reconhecem a efetividade da metodologia de projetos, mas também apontam obstáculos. Quer dizer, vamos compreender aqui. Elas encontraram professores que reconhecem que realmente a metodologia de projeto ela é efetiva, ela é boa, dá para trabalhar. Mas também os professores apontaram quais os obstáculos que eles encontraram. Tais como, aí elas apontam aqui alguns obstáculos, tais como empenho redobrado de um número, vamos ver, o que depende? Significativo de educadores. Quer dizer, o empenho para realmente trabalhar com metodologia de projeto envolve um número grande de professores e todos eles têm que estar empenhados para desenvolver o trabalho de forma colaborativa. E desdobra, o trabalho realmente desdobra, porque o professor ele não vai ficar isolado só naquela disciplina dele, naquele conteúdo, né, bem irrisório. Ele vai ter que realmente se empenhar muito mais. E os professores todos devem estar envolvidos. E outra coisa que também elas viram, né, na pesquisa, alguns resultados. Maior interesse, olha que legal que foi apontado na pesquisa. Maior interesse de todos os envolvidos na metodologia de projeto. A integração, olha que legal, pedagógica, outras dificuldades, a escassez de materiais, de recursos materiais, e também a necessidade de engajamento maior da direção da escola. Por quê? Vocês vão ver durante o nosso artigo que nem todos da escola abraçavam a metodologia de projeto, ok? E aí a palavra-chave que elas usaram no nosso artigo, que nós vamos também, né, explorar, foi metodologia de projeto, interdisciplinaridade, aprendizagem e planejamento. Foram 4 palavras-chave que elas usaram nesse artigo. Ok? Bom, eu queria abrir para vocês, são 8 horas e 25 minutos. Não vai dar agora para eu falar sobre a introdução. Eu queria entrar na introdução, mas não vai dar. Não vai dar tempo. Eu queria ouvir vocês.
Voltei. Eu fechei a janela porque os cachorros começam aqui a latir, não dá para falar direito com vocês. Bom, eu separei para vocês até a introdução, mas não vou entrar na introdução hoje, não. Eu acho melhor parar por aqui para que eu possa ouvir vocês sobre os nossos 2 conteúdos de hoje, que foi formação de professores, que é uma das nossas ações como coordenador pedagógico, e também uma ação de trabalhar com metodologia de projeto ou pedagogia de projeto. Eu vou dar assim, uns 5 minutinhos para ouvir algumas perguntas, tirarmos algumas dúvidas. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Professora, uma dúvida sobre esse resumo. No resumo, assim, de TCC, é obrigatório colocar as referências, assim, colocar... Igual tá aí, essas referências aí. Olha, se a pessoa... porque a maioria dos TCCs usam as características da pesquisa bibliográfica. Então, é interessante vocês citarem alguns autores principais, sim. Não todos, porque não vai dar para vocês colocarem no resumo, mas é interessante colocar alguns autores principais que vocês utilizaram para desenvolver o tema. Eu sempre indico para as minhas alunas orientandas, né, orientandas minhas, que façam isso. Ok, tá? Professor. Agora, outra pergunta. Qual é o envolvimento que o coordenador pedagógico e o gestor da instituição, né, o diretor, ele tem? Assim, porque a gente... porque a senhora está falando... A senhora está falando muito assim, o coordenador pedagógico faz isso, faz aquilo, mas aonde que fica, nesse momento, o gestor, o diretor? O diretor fica o tempo todo junto com o coordenador. Junto? Eu estou destrinchando agora mais algumas atribuições para ficar claro que vocês, quando estiverem na escola, vocês vão ter que dominar esses assuntos para implementar, mas nunca sozinho. Lembra as nossas aulas iniciais? Sei. Sempre sempre em equipe. Gestão democrática. Gestão democrática é todo mundo junto. Não dá para o coordenador... Não, porque do jeito que a senhora assim identifica, parece que o coordenador está sempre assim, só ele de frente, entendeu? Mas aí o gestor... porque a disciplina é sobre a coordenação pedagógica, né? Sim. Mas está todo mundo sempre junto, tá bom. E outra coisa, professora, assim, eu quero comentar sobre o projeto, é muito bom. Eu já trabalhei numa escola onde tinha vários projetos durante o ano todo. É muito bom, porque todos se envolvem, e a gente, assim, quem tá de preguiça, o professor que tiver de preguiça, ele é obrigado a pesquisar, porque tem sempre aqueles, né, que gostam, mas tem aqueles que ficam de preguiça, mas aí a gente é envolvido, assim, em pesquisas. E outra coisa, assim, quando abre para a comunidade, né, é muito bom que todos vão ali, participam, e coloca também as suas experiências. A escola onde eu trabalhei é sempre assim, a gente pedia, cada professora, a sua turma, pediu envolvimento, assim, a participação, um trabalhinho, né, dos alunos envolvendo os pais. A gente sempre pedia muita participação dos responsáveis que puderem estar presentes. E, assim, é muito, muito legal. Muito, assim, a gente vê a alegria da participação deles, a participação, poxa, dá um trabalhão, mas no final vale a pena. E a gente sai dali, né, assim, com muita sabedoria, muito conhecimento. Porque a gente, igual está falando, interdisciplinar, a gente acaba se envolvendo com todos mesmo.
A gente acaba ajudando todos na ornamentação das salas, na ornamentação do lugar onde que vai ficar, e a gente acaba se envolvendo nas disciplinas dos outros, que é interdisciplinar, né? E a gente acaba, num todo, aprendendo. Todos, Inclusive, existem os projetos que apontam, se for semestral ou bimestral, cada tema, apontam o dia da culminância do projeto. O dia onde... É isso aí. Vai ter a culminância, onde vai ter, de alguma forma, né, as atividades que foram implementadas durante aquele bimestre ou semestre, vai ser exposto, né, as famílias são convidadas, né, para que todos possam ali desfrutar daquela culminância, que chama de culminância pedagógica. Isso aí, dos próprios trabalhinhos também dos alunos que fizeram para poder apresentar naquele dia, né? A gente fica o bimestre todo falando sobre esse projeto, assim, tem um tema, e a gente ali faz, né, os trabalhinhos com eles, para quando for no dia, né, do projeto da culminância, apresentar ali. Aí ali pode ter dança, pode ter teatro, pode ter várias coisas, é muito bom. Exatamente. E é sempre assim, esse aprofundamento, desculpa os cachorros, tá, gente? O aprofundamento interdisciplinar faz com que, como você falou, os professores que às vezes estão muito acomodados, faz com que ele pesquise, faz com que ele se envolva, faz com que ele realmente tome uma direção mais dinâmica da ação pedagógica, entendeu? Então, por isso que eu estou assim, tirando um tempo para mostrar para vocês o que é a metodologia de projeto. Em função do que a maioria das escolas hoje usam metodologia de projeto. E o professor Márcio, como eu falei para vocês, uma das ações que ele implementa muito bem, até hoje, ele continua, né? Ele é diretor hoje, vice-diretor, mas ele implementa metodologia de projeto. Então, ele vai trazer para nós essa prática também, ok? E envolve, né, professora? Envolve. E isso envolve muito. E o resultado é uma escola mais viva, uma escola onde as pessoas estão realmente buscando conhecimento. Por exemplo, uma escola mais tradicional, como eu falei, que tem uma fundamentação teórica tradicional, que não acredita na aprendizagem colaborativa, onde todos estão trocando, jamais vai escolher trabalhar em metodologia de projeto, que a princípio é uma troca com todos. Né? Uma escola mais tradicional, ela não usa metodologia de projeto, porque não vai bater. Ela acredita numa metodologia onde a criança fica sentadinha uma atrás da outra, o professor fica lá na frente dando o seu conteúdo, enche o quadro de deveres, né? Hoje é quadro branco, né? Usa lá o quadro só, mais nada. É uma aula completamente, vamos dizer assim, tradicional. Metodologia de projeto já é uma forma de trabalho para uma escola que tem um PPP que defende autores, defende ações pedagógicas mais dinâmicas, mas considerando um conhecimento, acreditando que a criança, que o ser humano aprende através das trocas, e que ninguém é detentor do saber. Como eu falei, um professor, para trabalhar metodologia de projeto, ele vai se aprofundar em vários assuntos, para que ele possa realmente... Como eu falei para vocês, quando a gente implementou esse projeto da identidade lá do bairro, eu não tinha conhecimento de muitas coisas lá do bairro, né? Ali de São Bernardo. Inclusive, uma família... O nome da própria escola, gente, a gente pesquisou. O nome do CIEP é Constantino Reis. Por que aquela escola se chama Constantino Reis? Fomos estudar, pesquisar quem foi Constantino Reis. Qual a ligação de Constantino Reis para Belfor Roxo? E aí nós encontramos ali, naquela rua, no início da rua Mauá, tem uma casa em formato de castelinho, né? Parece um castelo, em formato assim, de umas torres. Nós fomos ver que ali
a família original, né, a família ligada a Constantino Reis, viveu ali, entendeu? Naquela rua ali, no início da rua Mauá, acho que é Rua Mauá, aquela rua ali que tem uma padaria na esquina. Entendeu? Então, quer dizer, eu não sabia muitas coisas. Eu, como orientadora, tive que estudar. E os professores também. Pode falar, Ainoan, né? Você ia falar? Eu achei interessante, realmente, só para continuar, Rua Mauá mesmo. Eu achei bem interessante a questão que a senhora falou da família, do ensino, que eu morava ali naquela casa de informática de Castelo, que eu sou aqui de São Bernardo, e eu passei a minha infância inteira falando que eu morava naquele castelo. E eu também não sabia. Então, até aí, assim, anos morando aqui também foi uma novidade. Bem bacana. Até porque hoje, quando tinha ensino médio, é uma escola assim, municipal que parece que tem outro mundo. O acesso que eles têm, os projetos que existem neles, tudo envolvendo da escola é algo muito bom. Uma escola, assim, eu fiz estágio lá de excelência e sem comparação, acho que é uma das melhores escolas aqui de Belfort Roxo. Então, é bem bacana esse trabalho, O seu som, Ayonan, ele não estava tão bom. Eu entendi que você compreendeu e que você mora aí perto, né? Aquele castelo. Mas o seu som, você já participou das Não outras aulas? entendi muito, não. O seu som, Tá tem que melhor? ver o que melhorou. É porque eu Melhorou. estava com som longe. Então, Então fala de novo. Eu só entendi, a gente só entendeu uma parte, que você mora e que você não sabia, né, dessa questão do Fala aí, castelinho. Ainoan. Então, eu moro aqui em São Bernardo. E aí, como a senhora falou, que teve que estudar e tudo mais por conta dos projetos. Eu não sabia a questão da família do Constantino, que morou ali na Rua Mauá, que tem formato de castelo. Eu até brinquei que aquele castelo ali era o meu sonho de criança. Quando eu passava, eu falava, eu vou morar nesse castelo. Porque realmente... Mas, assim, foi muito interessante. Aí eu falei que o Constantino, eu tive a experiência de estagiar nele, e é uma escola de excelência, com projetos, assim, que não parece ser de rede municipal, pelo contrário, é tudo feito com muita excelência, material, questão de inclusão, é um trabalho muito bacana, e se eu tivesse que conhecer, seria bem legal, agregaria bastante. Tá ótimo, agora entendemos tudo. Tá bom, melhorou o som. Então, é aquilo, gente. Trabalhar com metodologia de projeto é realmente desafiar a si mesmo, né? A escola ser uma escola que acredita numa educação inovadora. E aí dá trabalho, como nós falamos, dá trabalho, mas vale muito a pena, porque você não fica naquela aula fria, né? Com a criança só lá dentro da sala de aula, sem compreender a sua realidade. E aí a gente vai de encontro às propostas de Paulo Freire, de outros autores que falam sobre a importância da troca entre as pessoas para uma aprendizagem acontecer, como Vygotsky, que é o histórico-cultural. Nós somos resultado de uma história, nós somos pessoas que participamos, né, nesse momento ou em outro momento, como a própria Raquel, né, da história da nossa cidade. A Raquel, ela ia lá pegar água na Fonte da Rosa com a avó dela. E muitas crianças, gente, hoje aqui não sabem nada disso, não tem esse conhecimento. E a própria identidade da criança, sabendo que, poxa, eu moro aqui, essa cidade tem uma referência histórica. Nossa, Belfort Roxo, a família real vinha aqui, mandava buscar água para beber aqui. A água que a família real bebeu, muitos anos, foi retirada daqui, quando eles moravam aqui, né, no Rio, né, na Quinta da Boa Vista, ali na região central do Rio. Então, são situações assim que um projeto pedagógico deu oportunidade para trabalhar muitos conteúdos.